Olá, amado povo de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina em um dia muitíssimo especial. Hoje nós celebramos o segundo domingo da Quaresma. Que grande alegria nós podermos estar aqui para mais uma vez meditar e refletir essa palavra que tem o poder de nos curar, de nos salvar, de nos santificar. Então, alarga bem aí o teu coração, os teus ouvidos, abre a tua mente para acolher essa palavra. Marcos capítulo 9, do versículo 2 até o versículo 10. Acompanha comigo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então, desceu uma nuvem e os encobriu com a sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado. Escutai-o. Escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos o segundo domingo da Quaresma. Já se passou uma semana. Da quarta-feira de cinzas, que nós colocamos cinzas sobre a nossa cabeça, reconhecendo que nós somos pó e ao pó nós vamos voltar, acolhendo o conselho e a orientação da igreja para viver bem esse tempo litúrgico, por meio da caridade, por meio do jejum, por meio da oração. Nós somos convidados, de fato, a prestar bastante atenção e viver intensamente esse tempo. Aí eu queria já perguntar, começar essa reflexão lhe perguntando aqui, lhe instigando mesmo, até agora, o que você fez para poder viver bem a Quaresma? Já buscou uma confissão? Está rezando mais? Está fazendo mais caridade? Já deu aí uma revista na tua despensa, no teu guarda-roupa? Já fez alguma caridade? Você está de fato observando o jejum das palavras, de assistir alguma coisa, de comer alguma coisa, de beber alguma coisa? Nas sextas-feiras e nas quartas-feiras, de não comer carne vermelha. E aí, tem feito alguma coisa? Porque se não fez, acorda. Segunda semana já, né? Vai chegar a Semana Santa com o coração de qualquer jeito, bagunçado, desarrumado? Não dá, né? Então vamos lá. Se não fez nada até agora, segunda semana da Quaresma, vamos começar bem, dispostos. E o Evangelho de hoje, ele vem chamar a nossa atenção para a realidade da transfiguração do Senhor. A transfiguração do Senhor. Jesus está caminhando com os discípulos para Jerusalém. E lá nós sabemos o que vai acontecer,
Porque Jesus mesmo fez questão de dizer aos discípulos: olha, eu vou a Jerusalém, eu vou sofrer, eu vou ser preso, eu vou morrer e eu vou ressuscitar. Jesus, ele tratou de dizer isso para os discípulos. Mas é muito interessante como Jesus ele é respeitoso, como ele é cuidadoso, como ele é amoroso. Então, Jesus sabia que diante da desfiguração na cruz, os discípulos podiam se escandalizar. Então, antes da desfiguração, Jesus se transfigurou. O que é isso, Frei? Jesus é como se ele tivesse dado para os discípulos uma pequena amostra grátis do que seria a ressurreição. Para que eles não ficassem escandalizados ao ver Jesus ali morto na cruz, humilhado, ultrajado, morto. Então Jesus trata de antecipar um pouco para os discípulos ali, Pedro, Tiago e João, os discípulos mais próximos, o que viria a ser a glória da ressurreição. Então acontece uma teofania. O que é uma teofania? É uma manifestação de Deus. Ali na montanha, montanha quer dizer lugar de encontro com Deus, Jesus vai com seus discípulos e olha só, aparece Moisés representando a lei, aparece Elias representando os profetas. Quem está no centro? Jesus. A lei aponta para Jesus, os profetas apontam para Jesus, Jesus é o centro. Então o Pai vem numa nuvem, olha só, o Pai eterno vem numa nuvem e diz, olha, esse é o meu filho, escutai-o. A lei, os profetas, o Pai, tudo aponta para o Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele deve ser o centro da nossa vida, a razão da nossa existência. Então, hoje, nós precisamos retomar nesse caminho quaresmal a centralidade de Cristo na nossa vida. Jesus tem sido o centro da minha vida, tem sido o sentido da minha existência, ele tem sido realmente o absoluto da minha história, porque senão a nossa vida está perdendo tempo. Estamos perdendo tempo. É para Ele, é nele e é com Ele que a gente precisa viver. Escutemos essa voz do Pai. E veja que Pedro ele ficou tão assustado com tudo aquilo que estava acontecendo. E, Senhor, é bom ficar aqui, vamos ficar aqui. Tá bom demais. Vamos fazer 3 tendas. Pedro, ele quer reter aquela experiência espiritual. Eu lembro que no último retiro que eu fiz, retiro de silêncio que eu fiz, foi muito bonito. O Padre Jair, jesuíta, estava pregando os exercícios espirituais de Santo Inácio. Ele trouxe essa perspectiva que eu nunca tinha parado para pensar, e olha que eu já li muita coisa sobre esse evangelho da transfiguração, mas eu nunca tinha parado para pensar nisso. Pedro, ele quis ali reter uma experiência espiritual. Às vezes a gente quer fazer isso também, mas não dá para fazer isso. Aproveita, vive o momento, mas não dá para aprisionar aquele momento, não dá. Né? Às vezes a gente viveu uma experiência profunda naquele lugar, com aquela música, com aquele pregador, naquele retiro, e a gente viveu tão profundamente aquilo que a gente quer reter. O próximo retiro tem que ser naquela casa, com aquela música, com aquele pregador, e a gente vai fazer a oração daquele mesmo jeitinho. Pode ser que não dê certo. Pode ser que dê, pode ser que não dê. Por quê? Porque a gente não consegue reter Deus. A gente não consegue reter a experiência de Deus. É algo novo. É do jeito que Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer. Ali, veja, na hora que
Pedro quis aprisionar aquela experiência espiritual. Pronto, apareceu ali só Jesus. Só Jesus ali. Não apareceu mais Moisés, não apareceu mais Elias, a voz do Pai, só Jesus ali. Pronto, Ele é o centro. É para Ele que a gente deve dedicar a nossa atenção, nosso amor. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, que a gente possa. Eu vou repetir para vocês exatamente a voz do Pai. Este é o meu Filho amado, escutai o que Ele diz. Escutar aqui é dar ouvidos, é obedecer, obi audire, é estar à escuta, obedecer ao Filho. Então, se você não tem obedecido à voz do Filho, não tem obedecido o Filho, para um pouco e reflete. Foi o Pai que nos mandou olhar para Ele e obedecer a Ele, porque Ele é a nossa salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus do céu, paz e bem.